Senhor Deus, nosso Pai, aceita nossa gratidão ao Senhor por todas as bênçãos com as quais o Senhor tem nos abençoado, e que a sua palavra diz que foram todas as bênçãos celestiais. Nisto somos então mais que agradecidos, Pai. Rogamos que o Senhor perdoe as nossas falhas e fraquezas e venha cumprir-se em nós estas bênçãos predestinadas, decretadas pelo seu imenso amor. Teu profeta expressou, Pai: eu mereço a morte, mas o Senhor quis me dar o céu. Então eu aceito. Mas eu sei que eu não posso ter o céu vivendo errado, vivendo em pecado, mentindo. Então que o Senhor me ajude a não ter práticas que contrariam a sua palavra, que entristeça o teu Espírito Santo, que as nossas atitudes venham a ser vivificadas pelo teu Espírito Santo, para que assim nós possamos te agradar perfeitamente e te adorar em perfeição, em espírito e verdade. Toma cada um de nós, cada coração, da audiência visível aqui e de todos quantos estão conectados em espírito através da internet. Derrama a sua bênção e revelação sobre cada um de nós e continue nos alimentando por meio da sua graça. Muito obrigado, Pai. Te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. O teu grande Espírito que escreveu a palavra através de seus servos, os profetas, os apóstolos,
e como o Senhor revelara nestes últimos dias, através da voz do sétimo anjo, que o mesmo Espírito Santo que falou e revelou, possa falar e revelar em nossos corações. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fale conosco, pois nós te pedimos isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. A nossa leitura, então, Apocalipse, capítulo 5, do 1º ao 5º, e Apocalipse 10, do 1º ao 4º, para a nossa meditação nesta noite. Os nossos irmãos que estão conectados, boa noite, Deus abençoe a cada um. Irmão Halley estava um pouco distante e muita chuva lá e queimou a aparelhagem que transmitia para eles lá. Parece que está tudo em ordem, né, irmão Halley? É um prazer tê-lo de volta conosco. Deus abençoe o irmão Halley, a irmã Rose, o Rolfine e a Mary. Deus abençoe. Os demais que estão conectados conosco, que estão nos ouvindo, a Daniele Menezes, Deus te abençoe, filha. Um prazer. Oneida está sempre nos ouvindo. Deus abençoe a Oneida. E mais alguns, eu não tenho o nome aqui. Deus abençoe o seu coração, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 5, do 1º ao 5º. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Apocalipse 10, versículos 1 ao 4. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. Amém? Deus abençoe. Pode se sentar? Graças a Deus. Deixaremos como título 7 selos
tratavam-se dos 7 trovões. Amém? Que Deus nos ajude cada vez mais, ao ser anunciado o Evangelho, que a graça de Deus nos sustente e revele, porque Deus revela na simplicidade, como Ele prometeu. Ele prometeu revelar-se na voz do 7º anjo. Então assim Ele cumpre a sua palavra, toda ela, do que Ele tem prometido, Ele não deixou de cumprir nada. Passa desapercebido pelos incrédulos, também para os religiosos, mas Deus mostra o seu programa aos humildes, pois foi assim que clamou e disse o Senhor Jesus: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então a maneira de Deus mostrar sempre é Ele mesmo, dando-se a conhecer, mostrando-se, revelando-se de uma maneira especial e humilde. E através dessa maneira humilde, Ele alcança os corações humildes, porque a sua palavra traz aos humildes o entendimento, disse Davi. Os humildes, eles não se apegam aos seus pensamentos próprios, nem aos pensamentos dogmáticos, religiosos, cheios de teologia. Então ele está sempre atento ao que Deus vai dizer, ainda que o que Deus diz contraria o pensamento, o humilde se desfaz da contrariedade de si mesmo e toma Deus em sua palavra. Já o espírito religioso, ele é identificado como Laodiceia: rico sou e de nada tenho falta. Então, por ele ser rico e não ter falta de nada, ele não tem humildade de ouvir Deus. Então, quando Deus fala e aquilo contraria o pensamento dele, ele vai procurar outro versículo para combater aquele pensamento, ou seja, apoiar o pensamento dele, para, na intenção de mostrar que ele que está correto com Deus. E isso mostra que ele é uma pessoa caída, porque ele está tentando colocar a palavra de Deus contra a palavra de Deus. E na palavra de Deus não há contradição. Ela esclarece ela mesma. Então temos que encontrar todos os pontos necessários de revelação dentro da palavra de Deus. Assim sendo, o profeta de Deus, que Deus preordenou, que Deus predestinou para este dia, conforme Malaquias 4,
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, conforme Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Conforme Apocalipse 10, versículo 7, na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então nós vimos aí uma sequência de escrituras, nas quais Deus prometeu que se revelaria, e este é o plano de Deus para nós nesses dias finais. Então está tudo dentro da voz do sétimo anjo, por meio do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vos anunciará tudo o que tem visto, ou tudo que Ele tem visto de mim, Ele vos anunciará e testificará de mim. Então sabemos que ao longo das 7 eras, ou de 2000 anos para cá, que tivemos 7 períodos da graça de Deus, manifestando e manifestada através de seus anjos mensageiros, os quais são citados em Apocalipse, capítulo 1, e 2, e 3, quando foi direcionado através do Senhor Jesus, comissionou o escriba João escrever, e disse: escreve à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Então logo você encontra no capítulo 3, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está, então você vai vendo a sequência das 7 igrejas e um anúncio a cada anjo para esta igreja, a qual nós chamamos de eras, que quer dizer tempos. E quando você vê o tempo, nós vemos Paulo tratando da plenitude dos gentios. Então esse é o trabalho de Deus relatado dentro de Apocalipse, o qual foi entregue a João e escrito por João pelas visões dadas pelo próprio Senhor Jesus. Após a sua morte e ressurreição, então ele arrebata João, que estava preso na ilha de Patmos, e mostra toda essa sequência que o profeta de Deus disse que é no futuro, ou que ia acontecer no futuro das eras da igreja. Ou seja, então, de Paulo até os nossos dias, a entrada, a plenitude dos gentios vai concluir-se com o arrebatamento de um povo especial e de boas obras, um povo que verdadeiramente crê da maneira que Deus pré-ordenou que aconteceria. Então, aos eleitos, aos filhos, a maneira de Deus revelar em cada era foi em cada mensageiro, e cada mensageiro trouxe uma mensagem para a sua era. Em cada era houve um grupo de pessoas que creram naquele mensageiro. Logo já aparecem outros grupos
até mesmo dentro daquele companheirismo com pensamentos diferentes, fora do que o mensageiro ordenou, então, ao entrar o pensamento ali, se torna uma denominação, disse o profeta de Deus. E o profeta disse que, quando denomina, Deus não trabalha mais com aquele grupo. Denominação foi chamado pelo profeta irmão Brana de praga, ou seja, um ajuntamento humano. E talvez isso seja um pouco difícil para a mente humana compreender. A mente humana não consegue rastrear quando esse espírito entra e Deus, o Espírito Santo, deixa aquele trabalho. Então precisamos entender uma coisa simples, que todo dom, seja ele qual for, na igreja, é um dom que Deus dá. E muitas vezes é confundido o dom do Espírito Santo, dons, com o dom Espírito Santo, que é Deus mesmo, vivendo na sua igreja. Então o irmão Brana disse que pregar, pastorear, é um dom. Como sabedoria é um dom. E assim vários dons. A pessoa pode ter esses dons e ainda ser naturais e não ter o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, ele domina o dom. Mas o que eu quero que nós possamos perceber, que o dom de sabedoria, de pregação, dado por Deus, o homem precisa de Deus para ministrar essa palavra. Ou então estaremos administrando pelo dom que foi dado, e administrar pelo dom que foi dado pelo Senhor. Sem o Senhor, vamos fazer errado. Vai começar a sabedoria humana, sabedoria do homem. Então, nisso que muitas vezes as pessoas não têm a percepção profética, tanto da Bíblia, como da mensagem, para captar estes espíritos. E então, eles são enganados pelo espírito da sabedoria, da elocução do pregador, através da sabedoria humana, acrescentando algo na palavra de Deus e tirando algo. Porque sempre que manifesta um pensamento do homem, ele aumenta alguma coisa na palavra, e para ele aumentar e sustentar o seu ego doutrinário, ele tem que diminuir outras coisas. Ele tem que tirar o que Deus disse em sua palavra. Ele tem que tirar o que o profeta disse em suas pregações. E essa percepção sempre falta. Então, quando falta, aí as pessoas são enganadas. E esse engano que o profeta trouxe, ele chamou de falsos ungidos as pessoas que procedem desta maneira, pregando a palavra de Deus. Então Deus trabalha de acordo com a sua escritura.
o sétimo anjo, ou o profeta Elias, tanto de Malaquias 4 como de Mateus 17, que se trata do mesmo, e se trata do mesmo personagem de Apocalipse 10:7, são 3 escrituras tratando de um mesmo personagem. Como Elias, ele foi um profeta para as denominações, para trazer a restauração da palavra de Deus para a igreja. E ao trazer esta restauração, de acordo que os seus ensinamentos foram ficando mais profundo e revelando a verdadeira deidade ou divindade do Senhor Jesus, como Deus único, santo e verdadeiro, como Deus manifestado em carne humana, como Deus Salvador Emanuel, à medida em que Ele foi mostrando, anunciando o Evangelho, trazendo as revelações, os mistérios. Laodiceia, ou seja, a igreja nesses dias, as igrejas pentecostais dos dias do sétimo anjo, não aceitaram. Não aceitando, pôs ele para fora, inconscientemente, e até mesmo sem saber, eles estavam cumprindo o Apocalipse. Muitos vai dizer, irmão, mas lá está falando que Cristo foi posto para fora e não profeta. Mas a maneira em que Deus manifestou e prometeu revelar-se aos gentios foi através do profeta. Um profeta na Bíblia, disse o irmão Brana, que ele é chamado de o Filho do Homem. Deus chamou Ezequiel o Filho do Homem. Então, a manifestação de um profeta é o Filho do Homem. E o irmão Brana disse que Jesus manifestou-se 3 vezes como filho. Então Jesus, ou melhor, manifestou-se não, ele manifestou com 3 nomes de filho. Então ele era filho do homem, um profeta. Esse foi o seu ministério de quando ele estava em Israel, em carne humana. Então ele declarou a si mesmo como Filho do Homem. Ele era Deus profeta. Mas também ele é Filho de Deus. Filho de Deus é o Espírito Santo trabalhando nas 7 eras da igreja, através destes 7 mensageiros. O mesmo Espírito Santo trabalhando nestes homens. O Espírito Santo é o mesmo que o Espírito de Cristo, é o mesmo que o Deus eterno, que anunciou e que salvou, e Ele mesmo trabalha em seus mensageiros, como Ele mesmo trabalha em sua igreja. Por isso não podemos confundir dons do Espírito Santo com o ter o Espírito Santo. Então, como Deus prometeu revelar-se todos esses mistérios por meio da voz do 7º anjo, então nas eras da igreja ele é Filho de Deus, que é Salvador, o Emanuel, Deus conosco. Ao terminar as eras,
Deus trabalhar com gentios, com judeus, então depois disso manifestará o milênio, 1000 anos de paz com Cristo, sem pecado, sem sujeiras, sem nada. Cristo e sua noiva vivendo um dia ou 1000 anos, e ali estará os judeus, no qual Cristo, o esposo da igreja gentia e filho de Davi, para Israel. O dia que Deus manifestou em carne há 2000 anos atrás, ele já era este filho de Davi. Só que Israel não pôde ver, porque Deus mesmo os cegou para que eles não vissem, porque se eles vissem, nós não teríamos essa oportunidade. Mas eles reconhecerão, depois do arrebatamento, durante 3 anos e meio, a Bíblia diz que eles ficarão e conhecerão Moisés e Elias, e eles se converterão, serão mortos, e então depois virá o milênio. Então no milênio eles verão o Senhor como filho de Davi. Mas antes que acontecesse, ou que aconteça o milênio e o término da era gentia, o Senhor Jesus disse em Lucas 17:30 sobre a vinda do Filho do Homem. Esse Filho do Homem não é o arrebatamento, como também não é Jesus, mas é um profeta para revelar nesse entre-meio, nesse espaço entre as eras e o milênio, revelar o segredo de Deus e assim ter uma noiva preparada através dessa unção profética que Deus prometeu revelar. Agora isto ficou desconhecido para os incrédulos, que é o mundo, fica desconhecido para o sistema religioso, que é uma parte de Laodiceia, e talvez podemos ter outra parte de Laodiceia hoje, dentro da própria mensagem do 7º anjo, onde muitos pensam que o que eles têm por meio da mensagem é tudo o que eles precisam, por meio de um espírito enganoso, dizendo ser conhecedores da mensagem do profeta, mas não entender os mistérios, estão cheios de pensamentos, conjecturas, arrazoamentos. Então Deus não pode se esclarecer quando temos a humildade em parar, ouvir e reconhecer que estamos errados, então podemos consertar. Por que é que as pessoas não se consertam e não mudam de vida? Porque nunca conhece a si mesmo. E quando ouve alguém lhe dizer: você tem tais comportamentos e você faz assim, 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 a pessoa não aceita. Ela fala: não, eu não sou assim. Se ela parar e analisar, ela verá. Às vezes, vou dizer alguma coisa, talvez, de um acontecimento comigo, para você ter um exemplo. Fui fazer um teste psicológico para o trabalho.
para trabalhar de segurança. Então o psicólogo olhou o meu teste, já um senhor, um pouquinho trêmulo, a voz bem baixa, ele disse para mim: você é muito nervoso, você não pode trabalhar de segurança. Aquilo foi um choque, naquele momento para mim. Falei com ele, pedi para ele me dar a oportunidade, ele falou: tudo bem. Isso eu estava na cidade de São Paulo, capital, fazendo esse teste. Ele falou: você descansa bem, coma bem, durma bem, amanhã você faz outra vez. Aí o outro dia, fiz o teste, ele olhou, ele disse: está melhor, mas você é muito nervoso, você controla, senão depois dos seus 40 anos você vai ter que fazer um tratamento, você vai ter que procurar um psiquiatra e fazer um tratamento. Então, só para você entender, eu estou dando isso como exemplo, porque a hora que ele me disse foi um choque, e eu olhava para mim, e eu não me julgava que eu era uma pessoa nervosa, mas eu ouvi ele. Ao ouvi-lo, depois eu fui questionar-me: como que eu sou nervoso? Aí eu fui perceber que realmente eu sou nervoso. Eu já o era e sou nervoso. Muitas vezes as pessoas falavam comigo, me ofendiam, e eu saía tranquilo e a pessoa nem percebia que tinha me ofendido, mas aquilo me deixava trêmulo por dentro. E o que é isso? É uma agitação nervosa. Então eu aprendi a conviver com isso e dominar e não ter o problema, até o ponto de ter que procurar um psiquiatra e viver de tratamento. Então é só para entender que muitas vezes nós não aceitamos aquilo que chega aos nossos ouvidos. Por isso a palavra de Deus, quando ela vem contra a prática do pecado. E quando ela bate contra a prática do pecado, quando nós paramos e analisamos, então você ouviu a verdade te liberta. Se você ouve a palavra de Deus e prossegue fazendo da mesma maneira, a palavra de Deus não te libertou. Talvez você não percebeu que aquilo que foi contra você, você não admitiu. E não admitindo que você é daquele jeito, aí nós prosseguimos como cabeças duras. Como a palavra de Deus disse, um coração duro, que não converte. Isso é conhecer a verdade, e a verdade nos libertar. Libertar quando então Deus fala conosco e nós mudamos a nossa atitude, porque a maneira que nós nos portamos está errada. Então, o mundo, ao ouvir que Deus tem um profeta, ou mandou, isso contraria os pensamentos religiosos, e eles acham que, já pela Bíblia, eles estão corretos. Os que creem na mensagem, leem e acham-se que estão corretos, e assim vai prosseguindo, nunca tendo humildade ao ouvir e fazer o que o Senhor Jesus disse para fazer: examinai. Porque quando você para examinar, você vai chegar num denominador comum, você vai ser sensato. Se você perceber que você está errado, o seu pensamento está errado, você terá sensatez no seu coração
em reconhecer e começar de novo. Quando nós reconhecemos que somos errados e tomamos Deus em sua palavra, isso quer dizer nascer de novo. Quando você nasce de novo, você conserta e não faz mais aquela prática. Amém? Então Deus prometeu revelar todas as coisas, revelar-se através das 7 eras, através dos 7 mensageiros, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, os quais são chamados de 7 selos, 7 trovões, pela pregação do profeta. Por isso o mundo não conhece. Muitos dizem que eles estão dizendo o que disse os 7 trovões. Para dizer o que disse os 7 trovões, não podemos dizer se nós não conhecemos. Se o dizemos pelo nosso pensamento, estamos dizendo errado. Os 7 trovões, 7 selos, conforme nós lemos Apocalipse 5, um livro selado com 7 selos. Apocalipse 10, nós vimos 7 trovões. Antes de chegar nisso, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, no parágrafo 9, o irmão Branham disse assim: agora eu digo que este livro é a revelação de Jesus Cristo. Que livro? Apocalipse. O que ele está fazendo através das 7 eras da igreja é uma revelação, porque os próprios discípulos não conheciam estas verdades registradas. Os discípulos não conheceram isso, foi depois deles, as eras da igreja. E hoje ela é registrada para nós, para eles não tinha esse registro. Amém? Não lhes havia sido previamente revelado, também não foi anunciado para eles, não foi revelado. Você recorda que eles vieram a Jesus no livro dos Atos dos Apóstolos e lhe perguntaram: restituirás o reino de Israel neste tempo? Ele, o Senhor Jesus, lhes disse: não vos compete saber os tempos ou épocas. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus com um reino terrestre ou terreno. Por isso que eles perguntou: é agora que o Senhor vai restituir o reino? Porque eles estavam com um pensamento que ele seria este rei, como um homem que ele estava ali, que lutaria com a espada, com a lança, para tirar o domínio romano, o governo romano de sobre Israel, e ali ficasse implantado somente o reino de Deus. Mas isso através da guerra de espada e lança. Então não era assim. Então ele estava pensando neste reino terreno, porém era um reino espiritual que ele ia edificar. Então nesse reino espiritual que ele estava edificando, tanto ele estava salvando todos de Israel, e até mesmo aqueles que estavam dominando Israel, ou seja, os romanos, era para todos os que nele crê, e ainda continua para todos os que nele crê. Então não era um reino espiritual, e nós vemos então esta construção do reino espiritual através das eras da igreja.
Então o profeta disse: ele mesmo não podia declarar a sua posição no reino. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele não podia declarar qual era a posição dele. Por que ele não podia declarar? O irmão Branham disse aqui então: porque o Pai não o havia revelado. Então, quando eles perguntaram, restituirá? Ele não podia falar sobre as eras, porque Deus não o havia mostrado. Amém? Eu estou usando isso, irmãos, porque o próprio Jesus, através da sua manifestação humana, Deus não tinha mostrado isso para ele. Então, depois de sua morte e ressurreição, agora sim, o Espírito Eterno estava naquele corpo que ele mesmo ressuscitou, e agora aparece a João. Então agora ele compreende tudo o que vai ser feito nas eras da igreja. E então temos aí esta manifestação. Porém, logo depois de sua morte e ressurreição, e neste preciso tempo de seu ministério intercessório, ele pôde mostrar aqui esta revelação de si mesmo a João, e o que faria e significaria sua glória e presença na igreja. Amém? Então até ali ele não sabia, depois de sua morte ele soube. Então temos as manifestações dos 7 anjos, que são 7 selos, que selava aquele livro de Apocalipse 5, o qual nós encontramos o irmão Branham dizendo que cada um daqueles anjos das 7 eras da igreja, eles, cada um, são os 7 selos. E o profeta disse: selos é uma coisa e trovão é outra. Então ele estava selando, ou seja, guardando o livro. Agora, aqueles mesmos selos, ao serem abertos, cada um em sua era, foi aberto o primeiro selo, ou seja, aquele selo ele foi levantado, ele tirou uma pequena parte do livro da vida. Então vamos entender o Espírito Santo abrindo uma parte, revelando-se através do apóstolo Paulo. E ao revelar-se através do apóstolo Paulo, na era de Éfeso, era a voz de Deus através da voz humana de Paulo. E sendo a palavra de Deus, a voz de Deus, então a voz de Paulo era um trovão. Então o trovão é a voz de Deus. 7 trovões são as vozes, ou 7 trovões foram as vozes, ou 7 trovões foram a voz de Deus. Porque os 7 homens enunciaram de uma mesma palavra e anunciaram o mesmo Deus, a mesma palavra. Então isso é o trovão, a palavra de Deus manifestada através de 7 homens. Quando chega no nosso tempo final, que foi prometido que na voz do 7º anjo ele se revelaria os mistérios de Deus. Então, e quais foram os mistérios de Deus? Justamente a manifestação de Deus em carne humana, a deidade do Senhor, a semente da serpente, dentre outros mistérios. Estes mistérios de Apocalipse, escritos, esse mistério das 7 eras, na qual era nenhuma conheceu, mas foi dado a conhecer nesta última era. Então, as pessoas
vendo o profeta com aquele trabalho, pregações e até mesmo entendendo os selos que o profeta estava pregando, eles fizeram esta pergunta para o irmão Branham, que está na mensagem Perguntas e Respostas, número 4. Perguntaram para o irmão Branham: tem os 7 trovões, os quais se igualam aos 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados 7 selos, porém ainda não são dados a conhecer como os trovões? Então você vê que as pessoas não tinham entendido, querendo saber os mistérios revelados dos trovões, se já estava igual os outros mistérios revelados, ou se foram revelados nos 7 selos, ou se ainda não são dados a conhecer como 7 trovões. Então você vê 7 trovões, 7 selos, um pouco embaraçado na mente dos irmãos, e eles perguntando ao profeta. E eu pergunto, hoje não está da mesma maneira? Então o irmão Branham disse assim: não, nos 7 selos foram revelados, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratava os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes, e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que era, porém lhe foi proibido escrevê-lo. E ele disse: porém, o 7º anjo, nos dias do seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. O 7º anjo é um mensageiro, a 7ª era da igreja. Amém? Então veja que ao 7º anjo, mensageiro, para esta era, quando ele anunciasse a mensagem do Evangelho, ele esclareceria esses mistérios. Esse mistério de termos 7 eras, os 7 selos, os 7 trovões, foram revelados, ou seja, mostrados, através da voz do 7º anjo, porque Deus já havia abrido o primeiro selo, que foi Paulo, e manifestou. Aquilo foi uma voz de Deus. Quando terminou a era de Éfeso, Deus levantou Irineu, abriu o 2º selo e manifestou através de Irineu, e assim através de Martim, de Columba, de Lutero. Então veja que cada um desses homens era um selo, e cada um desses selos tratava-se dos trovões, ou seja, do anúncio da palavra de Deus, o trovão, a voz de Deus através desses homens. Então nos 7 selos foram revelados os 7 trovões, porque aqueles 7 selos, aqueles 7 homens, neles mesmos Deus manifestou e anunciou a salvação em cada era. E Deus, ministrando assim cada era através de cada mensageiro, Ele forma, Deus mesmo, através das 7 eras, uma igreja a qual Ele vai arrebatar. Essa igreja que Ele vai arrebatar, através destes homens, que Ele anunciou através das 7 eras, que Ele trouxe o anúncio da sua palavra, Ele chamou a noiva, chamou seus filhos, e aqui então Ele monta o corpo de Cristo, aqueles que morreram em Cristo, os quais hão de ressuscitar. Quem são eles? São os que ouviram a voz de Deus através dos seus 7 anjos,
as 7 eras da igreja. Isso forma a noiva. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e juntamente com eles subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Amém? Se os irmãos conseguiram entender que os 7 selos, nos 7 selos se tratava os 7 trovões. Então, se já tivemos a manifestação dos 7 mensageiros, dos 7 selos, então já tivemos a manifestação dos 7 trovões. Então, os 7 selos tratava-se dos 7 trovões. 7 trovões tratava-se de 7 selos. 7 selos, 7 trovões tratava-se da voz de Deus e abertura da sua palavra, revelação da sua palavra nas 7 eras da igreja, o qual era e é o projeto de Deus através dessa era gentílica, a dispensação dos gentios, em que Deus está terminando. Tão breve nós cremos nisto, porque então já veio os 7 anjos, já partiram, e na voz do 7º anjo os mistérios estão revelados, os trovões, e é justamente esses trovões que devem trazer para a igreja do Senhor fé de rápido. Amém? Deus os abençoe. Querido Pai Celestial, nós te rendemos graças, te glorificamos porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. Tu és ainda salvação para aqueles que querem e que creem. Para o zombador será um dia terrível, quando encontrar no juízo, diante do trono branco, e ali não adiantará, não terá mais misericórdia, Senhor. Não adiantará chorar e gritar, pois o Senhor tem nos dado um tempo para o arrependimento, e esse tempo ainda é enquanto estamos vivendo, estamos vivos nesta terra. Nos ajude então a perceber tudo em nós que é contrário ao Senhor, aquilo que te desagrada, que te entristece, que possa haver um conserto, um arrependimento, uma entrega verdadeira em Tuas mãos, Pai. Abençoe a cada um, a cada vida, cada irmão, cada irmã que não pôde estar aqui nesta noite, cada pessoa, cada irmão e irmã que nos ouve através da internet. Conceda a Tua graça, bênção, vitória, cura, libertação, seja o que for que cada um precisa, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada coração. Tu és o grande curador, Tu és Deus. Que o Senhor possa encontrar o coração que talvez neste momento pode dizer: prove-me que o Senhor é Deus, e sara-me, cura, liberta, Pai. Alguém que está pensando assim agora, e ele possa contemplar que é um Deus Todo-Poderoso. Continue confirmando em nossas vidas a Sua presença, nos enchendo com a Sua presença, a Sua graça, e sustentando o nosso viver. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz até amanhã, se Deus quiser, às 18h30, para mais um momento de adoração.